Bom dia, Quintela aqui direto de Barra do Piraí para o Resenha Tricolor 1902. E aí galera, tudo bem com vocês? Resenha de qualquer lugar. Já chega aí deixando o like, se inscrevendo no canal, aqueles vídeos que vocês gostam, né? Da gente caminhando, trocando uma ideia com vocês, falando de Fluminense. Hoje eu não estou muito caracterizado não, mas estou de grená, ó. Isso aqui é um grená, pô. Isso aqui não é um grená? Me ajuda aí, os daltônicos que estão por aí, me ajuda aí. Me diz aí se isso aqui é grená, isso aqui é o quê? É roxo? O que é isso aqui? Eu acho que eu tô de grená. Enfim, galera, falar um pouquinho aqui de Fluminense. Eu ia fazer o Resenha Express, mas eu falei, não vou fazer o Resenha Express não, vou fazer um bate-papo com a galera. Tenho aqui, aí a gente já fala das notícias aqui, basicamente as notícias do Fluminense, a gente já fala de algumas notícias. Já troco uma ideia com a galera sobre isso. Eu tô em Barra do Piraí, Rio de Janeiro, a trabalho, né, pela Defensoria. São 7 horas da manhã. E já a gente vou trabalhar, né? Tem aqui a inauguração de uma unidade. Puta, barulhento, hein? Tem aqui a inauguração de uma unidade da Defensoria Pública da União aqui no Mercado Municipal de Barra do Piraí. Você que é de Barra do Piraí, aproveita, procura a Defensoria aqui se precisar. Defensoria Pública da União em Barra do Piraí. Isso mesmo. Dito isso, galera, vamos falar aí do dia de ontem, né? Do nosso Fluminense. Um dia após a vitória, Fluminense quebrando um tabu, né? Um tabu importante. O Fluminense não pode perder 8 partidas seguidas para o Botafogo. É um negócio inacreditável o que aconteceu. O Fluminense, durante pelo menos aí os últimos anos, tem sido muito displicente em clássicos, né? O Mário, quando assumiu o Fluminense, no primeiro mandato do Mário, ele usou isso, inclusive. Na verdade isso não, né? Ele usou o contrário a favor dele, né? Porque quando ele assumiu o Fluminense, nos 3 primeiros anos dele, ele falava que, olha, voltamos a vencer clássicos, e aí se vangloriava disso. E depois, quando ele foi reeleito, o Fluminense começou a perder clássico, e entrou numa maré muito ruim de derrotas em clássicos. E agora parece que está voltando ao normal, venceu o Vasco esse ano, venceu agora o Botafogo. Claro que o Botafogo se tornou uma potência, né? Com a SAF, o Botafogo passou a ter mais dinheiro e contratar jogadores melhores, e aí ficou difícil ganhar do Botafogo, mas não pode ter 8 derrotas seguidas pro Botafogo, nem pro Flamengo a gente tem, então por que a gente vai ter pro Botafogo, né? Enfim, e a gente conseguiu quebrar esse tabu. Thiago Silva no vídeo da Flu TV, não sei se vocês já viram o vídeo da Flu TV, vale a pena. Thiago Silva claramente incomodado com a sequência de derrotas, e ele fala que tem que quebrar o tabu, Eu achei muito legal a fala do Thiago Silva, demonstrando ali a inquietude dele, né, a insatisfação dele com o que estava acontecendo do time não vencer clássico. E isso é importante, esse espírito de querer vencer e tudo mais. Thiago que está se recuperando aí, ainda não saiu o resultado. Não saiu não, né? O Fluminense não divulgou ainda o resultado dos exames do Thiago. A gente vai ver ainda como é que vai ficar a situação do Thiago. Espero que não tenha sido nada demais, porque o Thiago é muito importante pra gente. E aí, voltando aqui, né, galera, desse início do Zubeldia, cara, eu acho que o Zubeldia não era o treinador que eu contrataria pro Fluminense, né, pelo estilo do Zubeldia. O Zubeldia é um treinador que ele gosta do jogo reativo, ele privilegia muito o sistema defensivo em detrimento do jogo mais ofensivo. Ele gosta de ter sistemas defensivos sólidos, e com ele a tendência é a gente sofrer como a gente sofria com o Renato, né? Se defender com muitos jogadores, atacar não com muitos jogadores. O Zubeldia, ele prioriza muito, né, quando o time vai ao ataque, a manutenção da primeira linha de 4, né, os laterais, se subir, um volante tem que virar lateral, proteger a subida do lateral. Ele não gosta de, por exemplo, fazer 2-4-4, como a gente vê por aí, né, times que jogam no 2-4-4, 3-2-5, né, quando tem a bola, que eu falo, né, o 2-3-5, ele não gosta disso. Ele gosta sempre de ter uma linha de 4 protegendo o sistema defensivo. Para muita gente falar assim, mas isso é bom, Quintela, que aí o time fica mais protegido. É bom, mas tem um outro lado, você ataca com menos jogadores. Você naturalmente não sufoca seu adversário fazendo isso. Então, assim, dá para você atacar no 2-4-4 e depois perder a bola e recompor rápido. Mas não é o Zubeldia não gosta disso. Ele é um treinador mais defensivo, para não dizer às vezes até retranqueiro, entendeu? Ele gosta de uma retranca, é um cara que tem isso, né, de priorizar bem o sistema defensivo, enfim. Então, com o Zubeldia, a gente vai ver um pouco disso no Fluminense.
né? Por isso que não era o meu treinador preferido. Mas, de fato, ele já causou no elenco do Fluminense uma grande mudança, cara. Ontem à noite, né, eu conversando com uma pessoa que é ligada ao clube, né? Uma pessoa que... uma fonte que eu tenho mesmo, uma fonte que sempre me dá informações importantes. E ele falou que o Zubeldia está muito animado com o time do Fluminense. Aí eu perguntei, por que ele está animado com o time do Fluminense? A gente critica tanto, diz que o elenco é desequilibrado. Pro Zubeldia, segundo esse amigo, essa pessoa me passou, ele não acha o elenco do Fluminense desequilibrado, não. Inclusive, ele gostou muito do fato do Fluminense ter 2 laterais direito, 2 laterais esquerdo no mesmo nível, que na visão dele, Samuel Xavier e Guga estão no mesmo nível. Né? Na visão dele, René e Fuentes estão no mesmo nível. Ele gostou muito também da quantidade de volantes que o Fluminense tem, né? Ele achou muito, muito interessante o Fluminense ter pelo menos ali 4 volantes em condição de substituir se for necessário. E se você parar para analisar, faz sentido, cara. Você pode não achar os volantes do Fluminense uma sumidade, mas realmente se sair um e voltar o outro, não perde tanto, né? Quem seria o volante do Fluminense insubstituível ali? Eu acho que o Martinelli, né? O Martinelli é o único que você pode falar assim, se o Martinelli sair, o time perde muito. Seria o único. Porque os outros volantes, eles se substituem bem. Nonato substitui bem o Hércules. O Hércules está jogando muito bem também, né? Mas substitui, não deixa a bola cair tanto. O Bernal substitui bem? Vamos dizer que sim. O Otávio, sim, característica diferente, mas também não deixaria a peteca cair tanto. Então ele tem razão, os laterais também. O Xavier está bem acima do Guga, né? E ainda tem o Fidelis. Enfim, eu acho que ele fala tem uma certa razão. Esse amigo também falou sobre os zagueiros, que ele acha que o Fluminense tem reposição para o Thiago, que seria o Ignacio, que é um bom zagueiro. Tem o Rabelo, tem o Freitas, e ele acha que as reposições para a zaga também são suficientes. Então, assim, ele está satisfeito com o elenco, pelo que eu fiquei sabendo, pelo que me foi informado. E o Zubeldia está muito motivado com essa possibilidade de estar no Fluminense, né? Então, assim, isso é algo que nos traz expectativas. Porque o treinador motivado, querendo fazer algo diferente, estando feliz com o que tem, cara, é um prenúncio aí de que o trabalho pode ser bom, o trabalho pode evoluir. Então, eu acho que a gente pode esperar boas coisas aí do Fluminense nessa próxima, nessa nova gestão do Zubeldia aí, né? Falando aqui um pouco mais sobre o Zubeldia. E quanto por exemplo, o fato de ele não gostar muito de base, isso me preocupa. Não é que ele não gosta de base, né? A gente trouxe aqui no canal algumas estatísticas do Zubeldia no São Paulo, o que não quer dizer que no Fluminense vai ser a mesma coisa. A gente tem que saber separar as coisas, mas no São Paulo, 27% dos jogadores relacionados para os jogos eram jogadores da base. Isso é um número bom. Mas na hora de você falar em minutagem, ou seja, jogador que entrou em campo efetivamente e jogou, apenas 5,5% dos minutos do time do São Paulo em campo foram preenchidos por jogadores da base. E aí é um número ruim, né? É um número ruim do Zubeldia. E ele vai precisar de tempo também, né? Foi o que eu falei no último pós-jogo. Tava todo mundo falando assim, mas ele não relacionou o Riquelme, não relacionou Lavega, Lescano, não sei o quê. Primeiro, galera, a gente tem que entender que não dá para relacionar todo mundo, né? Você tem um limite. Segundo, que não foi ele que relacionou esses jogadores que jogaram o último jogo. Não foi ele que escalou esse time que foi escalado no último jogo. Quem fez isso foi o Marcão. Ele teve um treino. O que ele fez foi na beira do campo. Motivar os caras, correr junto com os caras, que é uma característica legal dele também. Eu acho uma característica bem positiva do Zubeldia. Essa coisa dele que tá ali do lado do campo, correndo, gritando, tentando agitar o time, falando, vambora, pega aqui, pega ali, olha as tuas costas, orientando os caras assim sem parar. Essa agitação que lembra muito Sampaoli, né? Isso é muito legal, é a característica do Zubeldia. E se ele acrescentou alguma coisa para o time, o que ele acrescentou foi isso. Foi ele ser esse cara inquieto na beira do campo, porque a escalação, a relação de jogadores não passou por ele.
entendeu? Foi o Marcão que relacionou. E o Marcão, a gente sabe como é que o Marcão é. O Marcão, normalmente, ele mantém o trabalho do treinador anterior e ele tende a priorizar os jogadores que são medalhões, porque o Marcão ele não tem pulso, né? E isso é um ponto negativo dos trabalhos do Marcão. O Marcão até tem bons trabalhos pelo Fluminense, né? Embora ele seja interino, ele já pegou times do Fluminense e fez trabalhos. Mas o Marcão, ele é assim, ele não vai se indispor com ninguém. Cara, quem conhece o Marcão, eu conheço pouco, tá? Mas eu conheço gente que convive com o Marcão, ou conviveu com o Marcão. Gente que conhece o Marcão de época de escola, assim, foi amigo de infância do Marcão. Quem me diz isso? O Marcão é um cara que não briga com ninguém, não bate boca com ninguém, é uma pessoa boa, genuinamente boa, chega a ser até meio inocente. Então, um cara como o Marcão, ele não vai pegar e bater boca com ninguém. Então, um jogador, por exemplo, que é um medalhão, ele vai preferir manter o jogador que é medalhão do que pegar e barrar o cara e botar um garoto da base. Esse é o estilo do Marcão. O Marcão não vai se dispor com os caras que são já jogadores consagrados, entendeu? Então, por isso que o time que foi a campo e os relacionados foram todos jogadores que já são os profissionais, né, cara? Ele não ia barrar pra botar moleque. E isso é o ponto negativo do Marcão. Por isso que o Marcão não pode ser treinador, entendeu? E ele nem quer. E ele nem quer por causa disso. Porque para ser treinador você tem que tomar, às vezes, decisões que são decisões difíceis, decisões polêmicas, decisões que não necessariamente são decisões fáceis, são as famosas decisões amargas. O Marcão, ele precisaria, para ser treinador, tomar esse tipo de decisões, e não é ele, esse não é o Marcão. Por isso que ele não vai vingar como técnico, não tem como vingar como técnico. Mas entendeu? Então, o time que foi a campo foi isso. Foi um time feito ali para agradar gregos e troianos. Essa é a diferença do Marcão, por exemplo, para o Zubeldia. O Zubeldia, se tiver que barrar, ele vai barrar. Enfim, então a gente tem que dar tempo para o Zubeldia fazer o trabalho dele. Mas eu estou gostando. Eu queria saber a opinião de vocês também. Vocês estão gostando do Zubeldia? Esse iniciar com a vitória contra o Botafogo foi muito legal, né? Ontem a gente trouxe no Resenha Express que ele pediu para estar nesse jogo e surpreendeu até o Mário, porque o Mário não esperava que ele fosse estar no jogo contra o Botafogo, porque a contratação com ele foi fechada na quinta-feira à noite. Na sexta eles já arrumaram um voo vindo para o Rio de Janeiro. Ele ainda trouxe com a comissão dele na sexta-feira mesmo. Chegou de manhã no Rio, pegou um voo de madrugada para treinar o time e tá no campo domingo, cara. Isso foi muito legal da parte dele, muito diferente. E ele ainda nem conseguiu se estabelecer no Rio, tá dormindo no CT. Agora parece que vai pro hotel, não sei. E aí, a ideia dele é se estabelecer no Rio assim que vier a data FIFA, que ele vai tirar um dia para resolver essas questões e poder ficar no Rio de Janeiro. Mas que realmente é uma iniciativa maneira, né, do cara, que demonstra a vontade que ele tá. Isso é muito maneiro, isso é muito, muito diferenciado, o cara que faz uma parada dessa, sabe? Então demonstra a vontade que ele tá de querer estar no Fluminense. E isso é muito importante pro Fluminense, sabe? Você vê um treinador que quer estar ali, um cara diferenciado, né? A gente tava precisando de um cara que quisesse o Fluminense. O Renato não queria o Fluminense, o Renato nunca quis o Fluminense, desde que voltou. Isso ficou muito claro para mim durante as coletivas que eu desisti de participar, porque eu via a insatisfação e a falta de vontade do Renato de estar ali, diferente do Zubeldia. O Zubeldia quer estar ali, né? Inclusive vou voltar a ir às coletivas para poder fazer perguntas legais lá para o Zubeldia, trazer para vocês um pouco mais do Zubeldia. Mas acho que esse foi o diferencial do Zubeldia e que está trazendo esse ânimo para o Fluminense. Uma pena não ter chegado antes da Sul-Americana, porque era a competição mais importante para a gente, infelizmente perdeu isso. O Renato conseguiu tirar mais uma conquista importante da gente, tirou a Libertadores de 2008, não tirou, né? Também é injusto, ele fez parte daquela tragédia, teve parte ali, mas dessa vez não, essa da Sul-Americana ele tirou a gente mesmo, uma pena. Enfim, mas a Copa do Brasil tá aí, quem sabe o Zubeldia não papa essa Copa do Brasil e a gente conquista o bicampeonato aí, o segundo título nosso aí, quem sabe, torcer, né, para que isso aconteça e apoiar o time, não tem jeito, tem que apoiar. Então, queria que vocês comentassem aí como é que está sendo a impressão de vocês sobre o Zubeldia.
Comenta aqui, vamos trocar uma ideia aqui embaixo, aqui no box. Eu não vou poder falar agora de manhã, que vai ter inauguração aqui da Defensoria, mas assim, depois do almoço, eu vou estar viajando para o Rio de Janeiro, voltando para o Rio de Janeiro, e eu consigo responder vocês. Aí vocês mandam, escrevam aí o que vocês acharam. Queria convidar vocês também, hoje, às 21 horas, a gente vai receber o Luiz Monteagudo, candidato à presidência do Fluminense, pré-candidato à presidência do Fluminense. Ele é do grupo Tricolor de Coração, que fez parte da gestão Mário Bittencourt, né? E deixou a gestão há pouco tempo, no início do ano. Desembarcou da gestão e agora é candidato à presidência. A gente vai fazer perguntas sobre dívida, sobre como é que vai pagar a dívida, sobre receitas, despesas, tudo que vocês precisam saber para um Fluminense do futuro. Vamos perguntar também perguntas que não são, que de repente ele não quer que a gente pergunte, né? Por que ele deixou a gestão Mário só agora, né? Pouco antes da eleição, perguntas que a gente vai fazer. Não vai ser só perguntas fáceis, não. Mas fica o convite para vocês aí, tá bom, galera? Saudações tricolores, esse foi o Resenha de Qualquer Lugar, direto de Barra do Piraí, Rio de Janeiro. E aí, eu agradeço vocês pela companhia, pela audiência que vocês têm tido aqui no canal, ajudado muita gente. Valeu, um abraço, até logo mais.